Talvez eu costurar a cara toda só daqui a um ano ainda, né? Vamos ver o que eu consigo entre peito e quadril. Se o dinheiro entrar, eu ver as coisas que eu tenho que fazer e ver se eu tolero uma dieta. Eu já tô toda coçando, como se eu estivesse depositando gordura. Eu comi, tive uma fome do caralho, nem trouxe queijo, devia ter trazido, ficar a madrugada inteira acordado. Uma fome. Então tô sentindo que tá tudo coçando na perna e tal. O peso tá praticamente o mesmo, mas eu entendo. Então eu pretendo... Vamos ver se isso vai favorecer minha fala, segurar meu repuxamento bucal. A ideia é eu puxar isso aqui com gosto de gás mesmo, recortar aqui e aqui, né? Então o que vai ser aquela, né? Essa coisa mesmo, literalmente. Vamos ver se vai melhorar um pouco a minha boca. Deixa eu ver. Ei, pessoal, não tem jeito, repuxa é só uma leporina que só o Cristo, né? Que ponto tem que repuxar compensado, mandar o homem fazer uma oração, né? Dá uma puxada que o trem fica amarrado mesmo nas tripas. Tripa aqui, né? Então olha que pele boa do caralho. Aí até que ponto, dá um facão geral. Aí depois a gente vê o que rola, né? De pegar aqui esse babadeiro aqui, amarrar esse negócio pra ficar uma dama. Olha que mãozinha linda. O pezinho também tá uma boa. O pezinho tá até bom hoje. Tinha feito, saiu um sanguinho lá, cutuquei um cantinho que tava desembucetando, tem um canto que tá meio, mas tá bom. Cheio de carocinho nas pernas atrás e tal. Esquisitinho, fui passar lá na geral, vi um carocinho, tentei furar, ele não saiu. Tinha um no lugar que a gente assumiu, na Shrek. Aí tinha um meio assim ali dentro, furei assim com alicatezinho. Saiu não, aquele, né, mexendo aquilo ali, arrancar essas coisas geral. Esse cabelo meio lambido, meio seco, mas tá bom. Mas eu quero mexer nisso aqui e o máximo cicatrizar aquela merda toda e fazer tudo de novo. Passar pela esse recorte aqui, aí depois sim faz um efeito meio tentar ver qual é, né? Mas a ideia é ficar o trem um pouco assim, né? E dar uma mexida, daquela coisa que não dá motivo pra boca esticar demais não. Repus esse bicho pros lados, a boca achei que tá, né, um trem, que o tegumento é bom, tá feio. O tegumento é bom com gosto de gás mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver falando. Ei pessoal, não sei o que, cagar, mijou, peidou. Tem que ponto amarrar isso aqui compensando. Pra ver se esse pelejamento meu sai, né? Eu vou esperar sair isso aqui. Fazer, a linha tá rosa bem mais completa, tá boa. Encontrei o viado ali pedindo droga na academia. Falei, ó, se passar 2 meses, aí a ideia a gente pode combinar. O branco que ele passa é igual o cu dele. Muita coisa, mas outros lugares aqui não despigmentou também. Depende muito da região. Preocupada até então de fazer a boca de novo. A sobrancelha tá ótima. Tá um tom mais ou menos bom, que é essa merda mesmo. Depois, num dado momento, fazer só a boca para ver se não descasca, se eu não adquire estresse total. Depois eu venho e faço as costas com outro reforço na sobrancelha, de cicatrizar. Mas aqui eu passei uma pomada que ela abriu uma poeira assim, esparramou e meio que manchou. Mas é um efeito meio parecido com sombreado em volta. Ele falou que aqui tá muito fraco, que não aguenta mais passar preto. Onde que eu tô vendo manchado, eu falei, não tá. Aí tem que riscar um G preto aqui no meio pra ver se fica. Que sumiu tudo, a pomada que eu passei não é adequada, mas ficou bom, fez um efeito meio misturado no meio. Tava um trem estranho também, é a mesma, não, coisa bosta não. Aí bota o G preto aqui, força assim pra ver se em cima ele pega bem mais, é o G preto. Quando for fazer a sobrancelha, que até então não dá pra ver nada. Fez, meu trem cagou aqui. Esturou, lameou. Falei que iria acertar esse S, se eu tivesse até acertado. Botar uma espécie de... puxar um pouquinho esse E aqui embaixo pra ele engrossar ele, pra não ficar essa coisa mais curta. Também não ficou bom não. Essa merda aqui mesmo fica assim, faz diferença lá.
Tatuador de merda do caralho. É, mexe, o time tá ganhando. O time tá ganhando, meu filho. Se o time tá ganhando, que tem que botar esse contexto sou eu. Mal bem, pega o Ezinho, fica melhorzinho. A menina é um ruim mesmo, filho da puta. Bota neném chorando pra fazer melodrama, pra pegar dinheiro pra droga, não. Eu fico embucetado, filho. Olha só, ficou melhorzinho. Como que fez a diferença? Não risquinho em nada. Ele é ruim, merda mesmo. Fala, não sabe fazer merda nenhuma. O cara é uma bosta total. Aí, quem fez a tatuagem dele acho que fui eu. Deixei ele escrever o nome assim, falei que gostei. Com um diferencial que eu gostei. Que ele é ruim com força. Vai contornar a boca de novo para pigmentar o rosado. Fez um leve sombreado e vigia o contorno de novo. Mas, né? Vamos ver se na hora que esticar o bagulho total, fica uma buceta mais, né? A pessoa falar, não consegui nem ter muito boculejo, não tem? Aí tem que amarrar o trem aqui. Fazer que você não entende. Você não entende. Você não entende. Eu falei assim, nossa, como é que é o nome? Aquele lá, isso aqui lá, você não entende. Não. Olha isso. E aqui é pra, aparentemente, não coisa, né? Aí não sei até que ponto que é pra fazer esse chamadão aqui. Até que ponto isso aqui estica aqui. Ah, meu filho, é um facão geral. Vai melhorar da ponta do... Olha lá. Chama geral. O trem tem que ser um facão geral aqui, ó. Diferente, hein? Azul. Conversar com o homem lá. Tem hora que fala perto, chega e dá até medo de um carão, né? Vê como é que clareia esses dentes de novo. Vai virar uma merda. Vai ficar possuído. Não, até babei. Você não tá de cagar? Você também? É, menino. O trem tem que espichar a capa dessas beiras também. Será que mexe com o passinho também? Acho que não, né? Quem já fazer que é chamado, chama chuva, assim, ó. Quem já fica um chamado, trem precisa de passar um rameiro aqui do lado. Olha. Não. Porra. Tivesse que fazer esse emergencial agora, era isso de uma vez só. Só que 6 meses depois que eu consigo fazer. Coragem. Não, me dando dor de barriga. Esse trem aqui até onde isso puxa, que favorece esse trem aqui. Trem chamar mesmo, chamar o recorte. Aí tem que arrumar em cima do mesmo jeito. Engraçado, em cima. Que é velho negócio, né? É uma pele que você precisa. Mas tem que tirar, mas ao mesmo tempo. O trem tá mole pendurando. Vai dependendo de aonde puxa. Parece que precisa da pele, mas acho que tem que operar mesmo assim. Tem sim. Embaixo o trem fica liso, tá? Nossa, até tem que andar só de luva. Esses joelhos da mão. Não. Olha isso, gente. Deformidade. Trem tenebroso, monstruoso. O que virou, né? Essa mão aqui parece que é esqueleto, né? E usa a porra da pele, olha. Esse pezinho, o pezinho é o mérito. Essa mão, com a mão sempre assim, ó. Dormir com a mão assim, ó. E é de manejar a carga assim, ó. Que caralho. Não tem, você puxa aqui a pele no meio, você dobrou, é do joelho da mão. Mas porra, esse dedo aqui eu entortei ele na escola. Olha isso. Sendo uns peru, né? Esse dedo aqui tem. Esse dedo aqui é alienígena.
Assim, de todo na verdade, mas isso aqui tem potencial, hein? Isso aqui, isso aqui derreteu coisa, hein? Caralho. Eu vi que o dedo inchou igual que foi assim, um dedo de ai-ai, né? Quem fez igual, aí que eu vi o filme. Mesma semana, estourou o osso aqui dentro. Fiquei, né, num estado de potência na frente do anel, derreti o anel. Quase desmaiei, falei, que porra é essa? Aí aconteceu de ver o filme, nunca vi aquele filme, eu vi só a cena, tinha que procurar, o dedo tava igual, né? Que trem. Falei, caralho. Porra, que mão, caralho. Deixar um I maior, então fica um trem tenebroso. Ah, a cara fica até compatível com o resto. Como é que costura um trem desse? Não costura não. Tem isso aqui. Felizmente não é que eu tenho que dar essa de luva. Esconder no cu de alguém, será? Olha isso, gente. Olha isso. Uma mão. Esqueleto. Um esqueletoide. Um bicho, tá? Aqui também não é pouca coisa, mas... Minha mão do manejo, essa aqui, grande. Olha. Sem base, feita aqui as cascas aqui. Essa mão aqui, olha só, cara, essas seleções, essas... Aqui ganhou um peloto ainda que não tinha. Um dia eu arranquei a perna, rasgou o peloto inteiro. Caralho, encostou aqui, era uma bolinha meio que, sei lá, esquisitinho, tá? Esse babadeiro, esperar um ano. Quanto que custa fazer essa amarra, né? As pálpebras aí teria que ser uma coisa única. Tem, então eu teria interesse em tirar um cisto daqui. Vou dar um picote aqui. Tirar o... onde mesmo? Cisto daqui. O cravo do pé. Tem umas pintinhazinhas que eu sairia catando. Tem uma que parece uma bolinha vermelha aqui assim, ó. Como se fosse um cravo estranho. Uma pinta que eu embucetei com ela. Tem umas pintas que eu não tenho sem noção, né? Aqui atrás, assim, uma bolinha vermelha como se fosse a verruguinha. Tem a outra parecendo verruguinha aqui, o que seria mexer no quadril e alisar a verruguinha, né? Mas tem umas coisas pequenininhas aqui, uma coisa meio aqui assim. Mais umas assim, uns negocinho aqui de um lado, aqui do outro, tipo meio altinho. Só você fazer, passar o negocinho e pedir pra tirar. Coisa muito pouca mesmo. Agora esse cravo do pé já é um negócio meio complicado. Ele não é muito bem localizado e parece que ele é fundo. Tem que ter virou um embuceteiro. Aí seria isso nessa cirurgia. Aí na outra vamos ver que eu passou, já tô sentindo aquela localização da cintura, aquela coisa toda. Como iniciar, voltar só no termo. Não vai adiantar entrar com remédio nenhum. Não vai ser aquela secagem, não é a mesma coisa, mas é um processo inflamatório muito complicado. Eu vim avaliando isso ao longo do tempo porque eu adquiri um platô zero. Né? Eu pensei muito ali, não, isso é liberado para todo mundo, ou como conhecer essa plastificação, essa mudança. Um ciclo nem considerado para que os médicos começam enfiando uma ampola nos outros de 50, 250. Faz um negócio, ganha 10 quilos, e vai ficar assim, ó. Eu tinha um tal de um zero, parece que sai a coisa e o seu deu um... Ali eu... Nossa, calor não, uma pressão tão baixa, porque para eu estudar e arrastar, fazer as coisas, teve um que tava pressão 9/4, lá no módulo. A mulher falou, você tá morta, eu não sei, se tá 9/4, sei lá, se tá até, parecendo tá até mais baixo, não sei lá se tá bem. Eu comecei a sentir muito cansaço, então eu tinha um desgaste muito grande, que era isso, inclusive, que quando mais nova eu me afastava de algumas coisas.
Ou tinha que acontecer alguma coisa pra eu ter um medo, a tomar um choquezinho, enfiar a mão em alguma coisa e ver que eu tinha. Ainda mais esse negócio de cortar cutícula e sensibilidade a mexer com maquinazinha de costura, lâmina, aprender a ter essas sensações de alicate, de furar o dedo, de. Nossa, deixa eu ver mais o que. Essas alergias muito na mão, no olho, na cabeça, essas ulcerações de multidermatite, essas peles, um pele de lagarto aqui, que era alguns impinges que aparecia, algumas sensações tipo um caralho que parecia que o osso, uma dor infernal, que falava que era uma dor de reumatismo, um pedaço do osso, parecia que aquilo estava crescendo sozinho, tipo você tá no ônibus, parecendo que tá com as canelas de fora, sentindo frio. Nossa, um pedaço de osso meu na perna. Nossa senhora. Uma dor. Dores específicas. Não, garganta inflamada nem conta, né? Que era um negócio, as amígdalas brocadas, fechando. Eu não fiz mais exame, né? Laringoscopia. Aparentemente estabilizou a bolinha assim. Ixi, fiz só quando eu tava lá em Vitória, eu iria fazer um tratamento, a mulher toda rouca, eu fiz uma vez, vi, ela filmou pra mim, tem mais Jaqueline, alguma coisa. Umas dores específicas no pé, tem uma frieirazinha rápida de alguma coisa em algum lugar, parece que uma coisinha andou, pra eu ter a sensação de algumas coisas, sumiu aquilo. Quebrar esse dedo. Ficou totalmente mole, saindo do lugar. Foi ajudar na flexora sentada, na Academia Vitória Esportes, a Fabiana Scompel. O dedo saiu. Eu sentava, botava o dedo assim, o dedo saía. Tive que botar uma... Foi esse? Um gesso. Quem deixou? Achou que eu ia deixar alguém cortar um gesso em mim? Molecer aquela merda inteira e flexão assim, ó. Dei aula com gesso, caguei e andei. Aí não aguentei no molecer aquela merda inteira, uma pessoa passar um. Eu entrei em perigoso, caralho, não gostei daquilo não. Muito minucioso me dar injeção grande e puxar líquido que não tem retenção, sou toda colabada. Eu fiz esse negócio de drenagem, esse negócio de largar com dreno, achar que vai enfiar um trem e puxar ali. Fora tinha uma corrente elétrica gigantesca, até que ponto se baixou a poeira um pouco, mas qualquer coisa que encostava na minha boca e não pegava anestesia, uma dor absurda. Deve ter tido aquela parestesia, tirar os 4 cios que não tinha espaço, um todo de baixo, né? Esse aqui. Não, a parestesia foi aqui, foi esse aqui. Teve que quebrar em cima, que quebrar toda a vida, porque tava embolado o nervo, tudo uma merda, um choque na cabeça do caralho. Algumas sensações que ficam marcadas ou que geravam medo ou percepção para não repetir, que delimitavam um campo com a coisa ficava, né? Quando entrei na canoa, comecei a regalar o olho e mandou me deixar. Quando entrei na fila para andar num jatinho, parou tudo, junto com meu pai, lá em Guaçuí. Então eu nunca fui para alturas, para profundidades, não me adequo muito, eu não gosto de alto mar. A coisa gerou um campo de especificidades bem... E até por questão de águas sujas, atracionismos ou questões de ter que cultivar um corpo com um protecionismo maior, não contaminado, não sobre coisas que geram, olhando o que são negócio de piscina e dessas coisas em si, como que você joga o negócio de manhã cedo, se alguém entrar, mata a pessoa, você viu não sei aonde que morreu um monte de gente, essas piscinas de um monte de lugar, tudo que é negócio de piscina como um paliativo, é tenebroso, motel e essas coisas assim, lugar de só das casas comuns, isso tudo já é uma merda, a pessoa, amerdalhados, escândalos, coisas que não são nem computadas, são tenebrosas, né? Sabe onde que a coisa é pior, mas um descompasso respiratório que era muito estranho, do nada eu não podia me puxar.
a respiração, que aquilo estalava um trem dentro de mim. Então eu tava brincando, de repente tinha que parar, deixar ninguém chegar perto. Às vezes criança, outra não tem ninguém chegar perto. Não podia me fazer brincadeira alguma, porque se eu puxasse a respiração, que parece que quebrava alguma coisa dentro de mim. Deixa eu ver mais alguma coisa, em termos de... Já falei sobre que foram doenças infantis, ou algumas coisas abruptas, né? Pancada abrupta, tipo, né, cair do tobogã e dizer que ele quebrou o nariz, não remendou, mas uma pancada que o tobogã pegou a altura, né? Deu um voo gigantesco, eu caí com a cabeça, tava atrás de 8 pessoas no saco, estourei a cabeça em todo mundo. Gente lá do outro lado da praia viu o levantar voo, alguém morreu naquele tobogã. Então tudo aconteceu para as coisas caírem no meu nariz. Passa na praia, os outros brincando, petecos, os outros jogando caixa de fósforo, tudo vinha no meu nariz. Então, uma pancada, com pancada no clitóris, né? Ando na bicicleta. Empurrou e tal, aí eu me inclinei assim, fui pra trás, pá! Uma cecizinha assim, ponta assim, ficou roxo, descabaçou, como diz, não necessariamente, mas eu apontei assim. Tava meu irmão na frente, não, minha colega, eles antes de deixar ela sentar, o irmão dela, Júlio, veio e empurrou. Um estreito assim, projetei pra frente, mas foi uma pancada. Nossa, tenebroso. Ficou roxo um bocado de tempo. Pra ver. Raro cãibra pediu um novo redirecionamento, a minha foi uma cãibra puxada no abdômen. Às vezes alguns repuxos aqui, repuxo no glúteo médio. Nunca tive cãibra grave, foi uma vez que foi um negócio muito assustador. Amarrou, bolou isso tudo aqui. Tá fazendo a música do Mix 41, música 9. Pay my dues, sei lá como é que fala da Anastácia, ela fala anestesia, né? Nossa senhora, como que eu saí daquele chão arrastando, virou um trem andando dentro da barriga. Aí depois toda vez disparava a câimbra, como se eu tivesse uma cápsula dentro dessa região que ela franzia, acionava, eu tive que ir selecionando até na paralela, que era o mais posicionado. Eu fui diminuindo a carga, deixando pelo que ela gostava da hipertrofia e tal. Tive que tirar todas. Eu fazia 6 minutos, parava assim, aquilo vinha um reflexo de câmbio, um negócio de cagar mesmo. Podia executar todos os movimentos que até acionava o abdômen. Aí dá pra fazer abdômen e esses específicos nunca mais. Pra mim é um pavor muito grande. A vez que eu fiquei sarada a última vez, eu fiz o abdominal reverso, né, em pé, não disparava isso. Que era que cansa a coluna, o joelho, faz uma hiperextensão, toda meio flexionada, jogando, puxando para baixo. Eu fiquei com muita veia na parte de baixo da barriga, toda definida. Não dava problema. Agora deitar e tal, né, o abdômen específico com aquele momento, então desestabilizei muitas coisas que já não descansava há muito tempo. Tipo, né, mais fase específico de abdômen nem fudendo, né? Então, e aquele negócio, quando você abaixa demais as zonas de reserva, você corre risco de ficar com umas câimbras estranhas. Não souber o que tá fazendo, você morre, feio mesmo. Então é um negócio bem complicado. Eu vou ver se eu faço uma sériezinha, meu dinheiro praticamente já acabou, ficou 80 e pouco, eu tenho que comprar uma tinta. Eu vou enrolar uma tinta Soft Color 6, para na hora que começar a crescer aqui, eu vou passando o lapisinho até então, até receber de novo comprar, deixo aquilo ali para pão, para alguma coisa. Eu não vou receber dinheiro mais essa semana, no final dessa semana, nem na outra. Ou seria até que ponto alguém vem me malhar, quem faz aula. Negócio complicado. Que alguém vai começar no final, depois carnaval. Já frequência na aula. Aí falei com a minha aluna, tentando faltar. Antes da ideia da parada, cada mês, se fosse contar, você tem 8 aulas de meses maiores. Fica como se eu estivesse compensando para você essas aulas aí que você perdeu. 4, 3.
Falei, ficou um meia meia, mas você perdeu, você ainda tem essa vantagem, para não dizer que eu não tô, né, roubando dinheiro da pessoa. Ou seja, aquela coisa de quanto mais mexe merda, mais fede. Você tentar explicar as coisas. E a cabeça, que já teve, como se tivesse eletrodos em vários lugares. Casca de eletrodos com a cabeça limpa, sistema nervoso que descobrir, observar os tegumentos. Entre espremer, olhar as várias fases quando isso implicava calor, ir na praia ou não ia na praia, aceleração das coisas, a distringência, não a distringência, proliferação, como que a célula respondia, posição de cravos, aonde tinha, onde não tinha, o que aquilo me incomodava, que eu não queria nunca no corpo, pelo até onde tinha diferenciação ou não tinha, porque já era uma condição, avaliava tudo isso o tempo todo. Uma vez entrou um bichinho que deu um zumbido, saiu uma bolinha também. Falei, que porra é essa na orelha? Muito barulho o tempo todo. Então não tem nada. Na cabeça, essas coisas de produto, um monte de coisa também, mas mesmo assim. Minha cabeça trouxe muitas, o couro cabeludo mostrou muita especificidade em termos de aonde que a coisa deu um trabalho de danificar cabelo, ou muitas vezes querer danificar, porque a questão do couro cabeludo tá, né, limpinho, passando gel. Tem que lavar mesmo com clear, outros negócios não deixa, não limpa direito, não é o clear, para mim é o ideal. Shampoo nuclear. Ainda tem uns alto relevinho, alguma coisa aí vai ficando velho, umas bolotinhas que você não consegue furar por dentro, se furar não tem nada. Mas detestava aquelas épocas de mais novinha, que às vezes aparecem alguns cravinhos que você fica espremendo, avaliando. Glândula sebácea sempre foi embucetada com tudo isso. Te virava escravo do cabelo, da pele, da unha que não melhorava, que tinha os extratos de, chamam de mais eucariontada, as extremidades, as rugosidades, a sobreposição de tecido. Quando foi conseguir entender, cuidar do pé, descarnar aquelas coisas que eu passei, nossa, passei muito perrengue com esses cantos de dedo. Muito assim, ó, lá no fundo. Infinitivo lá dentro, que é acostumar com os palitos e muitas vezes não acertar. Se deixar uma coisinha errada, dependendo disso, ou fazer atividade, imaginar alguma coisa que iria inflamar, virar um caralho só, mas já tive situação feia mesmo. Entre sentir o cravo no pé, dando choque, tentar usar ácido infinitas vezes, ter dores nos pés incalculáveis. Tentar ajustar toda forma de planilha, de palmilha, como, né, fui avaliando o desenvolvimento da coisa e a recompensação de lateralidade, o que aquilo implicava em descompensação vértico-horizontal, ou o que passa a ser especificidade antes de função da gestação. De todo o contexto, né, pela lógica, a criança nasce toda ainda que, né, o que é de fato uma boa gestação e o entendimento da especificidade, até que ponto você esticar e buscar alinhamento hipertrofível e justificar, saber olhar para frente olhando para trás, o que são questões, eu vim colocando isso ao longo do tempo. Quer dizer, eu nasci fazendo uma acústica, né, com o orelhão assim, puxando essa orelha meio mole, que eu quis operar e operei quando eu tinha colocado prótese, silicone, mamãe. E mais. Tive infinitas herpes, o sistema nervoso muito modificado, não gostava de sangue. Eu te imaginar, uma vez eu falei, isso é um vaso em mim, não gostava, eu tinha um negócio com aquele nervoso de tirar sangue, eu tinha pavor de tirar sangue, pavor de dentista. Pavor. Então o que era? Me avalia o que era essas coisas de impinjo, fungo, alergia, vários lugares, tempo diferentes, essa coisa de abrasivo, não abrasivo, calor. No calor sentindo incômodo, no frio sentindo incômodo, se a roupa não for boa, o que é buscar compensação, sentir incomodado, sentir oleosa, em alguns momentos muito oleosa, outros não necessariamente, mas avaliando as questões termogênicas de alimentação, quando isso aconteceu, mas antes era assim.
alimentação, temperatura, água muito quente. Eu não conseguia ficar sem água muito quente, muito garganta muito quente, muito gelado, contraste, nossa, dor de barriga. Contraste muito quente, muito gelado. Deixa eu ver. Quantidade de remédio que eu botei aqui, mas não interferiu até tanto tempo. Nem anti-bronzeamento artificial, parece que não ainda. Isso aqui parece que pede um lift, não necessariamente. Tá ficando uma coisa feia. E tanto tempo sem que é um linchar isso aqui, né? Ficar um colo melhor, cuidar melhor, mas quando tá suando fica brilhoso, parecendo que tá queimado. E que às vezes a gente podia ter cuidado mais com essa região de quadril, né? Onde tem estria, o que aparece que entre aquilo ali, alavanca um pelinho que a gente não enxerga e os carocinhos em algum momento. Ah, sim, tudo bem. Então aguardamos vocês, viu? Imprevisto e estaremos indo amanhã pela manhã. Tem mais um para chegar. Meu irmão deu uma facadinha aqui, de faca de serra aqui atrás assim, acho que do lado de cá. Brincando, não sei o que lá, ele tomou um cacete, esse irmão. Tive várias vezes de prensa, de dedo, escorregar, cair a escada, prensar o dedo do pé, cortar algumas vezes, alguma coisa assim. Mão. Queimei a perna, cicatrizou, que parecia que não quer cicatrizar, andando de moto com primo, parte por dentro da panturrilha. Queimei as coxas como fosse gestação de gêmeos, uma coisa muito tenebrosa. As bolhas dessa altura na praia de Ubu, assim as coxas inteiras. Pareciam crianças gerando, assim, com as bolhas dessa altura, assim, cheia de água, um negócio pavoroso, porque sumiu tudo. Mas tração as dores incalculáveis. Assisti uma vez pra entender, talvez aqui dando aula pra aquilo, coisa desagradável do caralho. Não fui de ter muita inflamação ou nada, a gente uma vez ou outra tem, mas séculos também o que é especificidade de relação sexual, de limpar, de entender o que é beber água, não beber água, quando é criança, quem apontar corrimento, qualquer coisa assim, mas isso nunca foi de mim. Muito líquido, esses mijo em pé, esses treinos. Caroço, formação de pelo ao longo do tempo, foi desbravar lâmina, tentar arrancar com cera, que tudo feria. Tinha carne macia. Deixa eu ver como tá, mas esses caroços aqui não estão incomodando tanto, mas não estão muito bom também. Mas melhoraram, já tá arrancando a pele quase toda que feriu e queimou. Também esse caroço já saiu quase tudo. Fui quebrado o tempo todo, né? São as máximas de sentir todas as regiões da coluna, em vários momentos de cansaço diferente. A lombar demorou muito também, quase que nem te dizer aquele extravasamento que parecia que eu fiquei paralítica mesmo, paraplégica, sei lá. Entre, né? Machucar um ombro, sentir que a dor próxima da cabeça é enlouquecedora, com o cotovelo. Entre dor de siso, nossa, de canal, enlouquecedor. Administro bem as dores da cabeça, administrei também de todo o corpo. Joelhos, um milagre, porque fica sapateando com a rotação.
uma perna parecia um pouco mais curta, a rotação você fica cambaleando. Você nem como, eu nunca tive nada nos joelhos, demorei muito mesmo, uma coisa assim, fora do comum mesmo. O que virou uma especificidade de compensação perante as inflamações, o sistema circulatório como um todo, o que é o nível de estresse total, né? E a complexidade das coisas perante temperatura, perante condição hormonal, todas as coisas. Não posso ficar sem atividade, uma coceira, um negócio entrando andando, parece que tem um gasoso come, né? Cuidado dentário, ter condição de poder fazer. Tem que ter muita condição para fazer uma condição dentária com anestesia geral. Ai, Deus. Nossa. Nem imagina também de canal, Deus, pelo amor de Deus. Nossa, misericórdia. Eu vendo, sem estar sedado, não. Você nem imaginar. Meus traumas são muito grandes para tirar um dente, para tirar os calcias, nossa. A anestesia foi tenebrosa, que deu um choque na minha cabeça. Quando enfiou o negócio aqui, não tinha mais aonde aplicar anestesia, que deu um choque na minha cabeça. É igual quando tirou ar de dentro do dreno. Por isso que eu tomei um tiro. Um negócio muito. Joia. À noite. Quer que aumente a TV um pouquinho? Quer que aumente? Já tá com a chavinha já certinha aí, né? Joia. Boa noite. Fantasia. Questionei muito tempo, nervoso quando a multiplicação celular, os pelos, muito cansado, virar para madrugada querendo alcançar e vendo o limite de utilizar as coisas, multiplicação celular muito alta, querendo arrancar cravo que eu não consegui em alguns momentos, ou me espreme aqui, ou aquilo tudo sumiu, desapareceu. Graças a Deus esses dias aí um pouquinho nas costas, parou aquele calor todo, não tem nada expelindo de nada. Nossa, um trem assim, ou você tem alguém que cuida de você, você cuida um pouco, né? Algumas estéticas são, imagina aqueles que fica fura, espreme aquele monte, nossa, Deus me livre. Nunca tive essas espinhas, essas coisas bravas não, mas o que são os cravinhos, a gente acompanhar tegumento, né? E as coisas. Olhar esfinctorar, esse tempo de gripe, de não gripe, como que o corpo, né? Isso tudo é um educativo da gente questionar o que repete, o que não repete. Um lugar, um pelinho que aparece, depois não aparece mais, mas geralmente quase sempre nos mesmos lugares. Que já era um referencial de dizer que prolifera, que não prolifera, e o que veio num dado momento isso aqui ficou morto. Aí eu usei um hormônio, pode ser que seja bom, ele era colocado como efeito colateral, ele fez um tufo de coisa também, mas tem pouca coisa, num dado momento o laser vai e volta, e tantas pessoas fazem, né? Mas eu tenho que voltar a fazer laser, coisa pouca, mas chegou a sair um pelinho aqui, não tinha aqui, e esparramado uma coisinha aqui, isso aqui foi um problemão, o negócio estava morto e trouxe uma vida colateral, assim. Existe ainda um formigamento, tirar um dente que era um problema, mudou um contexto de aparelho, não arrumou, não teve aquele negócio de falar que tinha que ser uma, que é puxada, fica descompensado. Um tempo tinha um dente, não era foto de criança, um dente um pouco, sei, né, que era mais curto, não era maior, o que era, depois cresceu, ficou maiorzinho, um maiorzinho aqui, que esse aqui é magrinho, vira na frente do outro. Mas uma puxada eu já tinha, não sei, um pouco desse repuxo, uma boca de bozo, qualquer coisa assim, virou um negócio entre o tempo do microfone, puxava, né? Desenvolvia, forcei muito gesto, muito esforço físico, a cara, os dedos, os pés.
Nossa, senti dores nos pés. Inexplicáveis. Inexplicáveis. Os pés não acompanhavam o resto do corpo. Nunca aguentava uma pedrinha quando era criança. Não podia pisar descalço de forma nenhuma. E o que era esse desenvolvimento, buscar tênis variado, não acertava, a quantidade de horas de desempenho era muito grande. As duas enlouquecedoras, muito conectada à questão da cabeça, que era a relação em alguns momentos entre útero, pés e cabeça. Pisar no gelado quando era criança, ficar descalço. Parece que aquilo fazia uma conexão, criava um contexto. Pouco tempo que eu usei anticoncepcional, que eu usei até aquele caro, um tempo depois, Elane, eu fazia apontado que me engordou igual um pouco. Em um momento a compra anticoncepcional de ano 35 era isso. Experimenta que é a pílula do dia seguinte. Ai, pra quê, né? Por que não, né? A gente interpretar o que são as coisas. Como peguei Viagra para experimentar. Experimentou o hormônio, experimentar Viagra. O que você sentiu? Nada. Já tô com sono. Toma aí, viado. Você sentiu nada? Ter sentido com outra pessoa, mas com essa cara sua, meu sono piorou mais ainda. Ai, ai. Herpes, estourou aqui tudo. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Nossa. Estourou, mexeu demais, ciscou demais a mucosa. Ah, você lembrou de tomar antes, ou alguma coisa? Né? E já, e o cara cantando, recitando, falando música muito alta, criança chorando. Nossa Senhora. Deus me livre. Alergias nos dedos, nas mãos. Isso aqui lá, até que eu passei um Ivomec, né? Que ele passou em poucos lugares, que ele entrou na corrente sanguínea, sei lá, dizer trem de boi, né? Que dava umas vesículas transparentes, aquilo coçava, a ponto de inflamar dedo, cair unha, mas vesículas aqui tudo. Não passava para nenhum outro lugar. Uma vez parecia que estava tendo nos pés. Nunca a mão, né? Você passa em tudo quanto é lugar. Mas eu tive umas alergias depois na praia de Marataízes. Parecia uma ziquezira na água salgada, ou na praia em Piúma. Umas bolas grandes assim. Mulher, fogo selvagem, meu filho. Tinha umas dermatite em vários lugares. Né? Uma vez uma coisa aqui. Nossa, aqui deu problema. Nossa Senhora, isso aqui. Isso aqui ficava uma rugosidade, era tanta pomada, era tanta coisa que se queimava. Saía a casca inteira. Que ficava inchado, igual um molho de bicho, um negócio. Aí depois eu comecei a fazer bronzeamento artificial. Depois que eu comecei a malhar e ter uma super alimentação, eu comia muita coisa oleosa, muita coisa frita. Mas eu comia proteínas também. Mas eu acho que a minha necessidade era bem maior. E aí isso virou esse contraste, virou essa mancha. E é onde eu tenho uma mancha aqui, não sei se tem nada a ver até que ponto aqui. Virou um contraste, mostrando. Nossa, desde nova, isso aqui era um negócio, meu Deus. Eu lidava com tudo isso na escola. Foi entre estudar, as mãos, via banhado de permanganato, os dedos secando as riquezeiras. Aquilo ia, voltava, eu mandava eu não comer amendoim, chocolate. Deixa eu ver alguma coisa em particular mais. O que foi a dor de furum e do primeiro que saiu? Saiu aqui num lugar que quase paralisou meu braço inteiro, apoiar-se na parede e fazer aquele esforço parado para sair aquela minhoca gigantesca que eu nunca tinha visto. Coisa tenebrosa de dentro, forçando e saindo aquele trem que estava acumulando aqui dentro. Nossa, que dor do capeta. Você sabe que é a dor de bezetacil? Não sei. Sei que injetar um líquido em verde em mim, viu uma cachoeira, de repente tiveram que suspender imediatamente por causa da dor na lombar. Eu falei, esse líquido todo aí não parece que funciona não. Eu conheço que aqui é o máximo de ml colocando em mim, saturação e dor incômodo.
2 ml e meio numa seringa é muito líquido. Você pode de mim, esse trem verde desse tamanho aí, esse negócio vai dar certo não. Não é assim, tá? Para. É. No final tudo dá certo. Deixa eu ver mais. Muito susto com esse negócio da respiração quando eu era nova. Depois de tempo se desapareceu. Eu achava que mudava o tempo um pouco, era um descompasso respiratório, que ele criava um ar descompensado, bem estranho. Essa dor radiada para o lado que virou, parece que avaliar o que seria isso, parece que ocupou o lugar, né? Ou talvez ocupou o lugar do canal vaginal, de tudo, num dado momento. Comecei a minha vida toda normal. O que algumas questões cerebrais também implicavam em rejeição, mas o que é desenvolvimento, muita carga, a prensa na lombar, radiava aqui por trás como se eu tivesse tomado uma facada na lata, como se tivesse uma lança enfiada que ela pegava o lado direito do útero, se atravessava cá nas costas, então isso virou como se os adutores tivessem corrompido, vasos, um monte de coisa. Isso trouxe uma sensação, muita coisa truncou ali. Já era uma situação bem minuciosa, que também já me convidava a não lidar com determinadas coisas e entender o momento de corpo fechado ou de corpo radicalizado, tantas outras questões que estavam acontecendo que eu estava tendo que lidar com tudo isso sozinha. E tirava de letra, mas você se tornar entre um povo hipertrofio e fracassado, sabe? Que a merda não é pequena, que todo mundo busca para poder descer o ferro e ainda ter que ficar. Cortei cabelo várias vezes, cabelo fica horroroso, não adequava a coisa. Mega ré me sentindo ridícula, ainda que eu vinha, acertei um, ficou lindo. Ficar careca, trabalhar careca, o que é a doença de muitos, enquanto o cabelo, o corpo, o rosto, racismo total de todas as raças, perante músculo, perante o cabelo, perante relação de bunda e tal. Aí você bota um peito de silicone, você compensa umas coisas, enquanto não era problema, a bunda estava legal, a cintura, alguma coisa. Mas o que são proporcionalidades em meio a toda essa tragédia, algumas proporções que ficam, que requer até mais satisfação dependendo do quadro clínico que se encontra. Vou tomar um termo, não. Passa por a cirurgia, se morrer, morre lá naquilo, encurta o caminho. Por maior que você tem recurso de inteligência, como eu falo, né? Que as pessoas têm as rodas muito grandes aqui. Descompensação no tronco, ainda panturrilhas enormes que não gosta, coxa fina, bunda nenhuma. Né? Dá para fazer um bom trabalho, mas o que é o emagrecimento, o que a pessoa busca, o que é tirar a pele, bariátrica, algumas coisas. Eu vim avaliando muitos casos mesmo, muita coisa. Questionamentos claros que as pessoas falavam, como que é questão de genitália, avaliando questões entre esse monte de coisa que os outros enfiam, o que os médicos são descabidos e muita coisa. A má fé em cima de tudo isso é uma coisa muito tenebrosa. Né? E muitos querem ganhar méritos em função de um monte de coisa para ter méritos sexuais ou para ter volume variado, querem ser bi, querem ser isso, aqui mais um joguete bem irresponsável, porque na hora de fechar os boletos, o trem é muito feio mesmo, é uma guerra. Ah, escolheu ficar com a mulher, volta e fica com uma para fechar o boleto. Viado, volta e fica com uma mulher para fachada porque que é rica, ou para outro. Um trem, cada coisa muito cabeluda mesmo. Muito cabeluda, de ter o paradoxo do descabelo, cabelável, a quem cabeludo, cabeleira, DNA. Deixa eu ver. Septo. Chegou algum momento, igual ele todo envergalhado aqui, né? Parece que eu respiro, na verdade, só por uma narina. Deus me livre querer operar nariz. Deus me livre. Engraçado ficar pensar pra cá. Se esse coração exige mais, até que ponto busca mais abertura. Se esse coração, seu coração
fraco, negócio que o trem sai puxando tudo. O olho acho que foi chupado, o trem cortou, ou ganhou um comprimento, sei se a relação, né? Em dado momento você se torna imbecil, ou o que é avaliar a especificidade quando você tem que lidar com a coisa de fora. Uma facilidade. Em dado momento não pode encostar a mão. Se tiver uma câmera não pode, tem a quem chama a polícia se acontecer alguma coisa, o carro do não sei o quê. O que vira emergencialidade, todas as questões que você colocar, o que virou um fardo em cima de um joguete de grupos, ou a quem atribui descabimento, que leva você a se tornar ou dependente, ou dizer que vira multidepartamentalização de grupos. A que momento o morto e vivo mesmo é algo muito grave, quando não há dado determinada profissão, o que são multidisciplinaridade perante medicamentos, ou que viram impulsionar, que nem joga na profissão desse, ou que virou a profissão do outro, quando que quem mexe com medicamento é algo muito grave. Esse negócio de mandar aplicar isso em casa, faz a criança, faz o adulto virar um morfinamento, um trem muito tenebroso, como cada ponto de buscar qual aplicam depois, o que, qual local, um trem, não, tudo. Fora, né, questão genital, quem descubra o ponto de cada ponto de enquadrilhamento dos buracos, um negócio que uns já ficam assim, eu basta ter um filho, eu tenho filho sempre, é um corpo sexual, então aquilo lá tem multidepartamento de mercadológico de alguns grupos, que é um trem que você consegue nem entender que horas que tem proteção e que horas que abre totalmente ou não abre, porque tem uns que tem os buracos abertos para todo mundo entrar, uns negócios assim, olhando os depoimentos de mulheres em grupo, homens, uns negócios bem viados, ou facilitações que homens não falam, mas bota as mulheres para falar e pra arrancar tudo para eles, entendeu? Um trem bem complicado. Um momento. Fiz o número 2, quebrei meu cu. Falei, meu Deus, o que é isso? Parece que tá saindo pedaço de churrasco, não tá saindo, não foi de sair nada errado nas minhas fezes. Pra não dizer uma vez que você se digeriu um pedacinho de cebola, tô com a lombriga. Como que vê isso, né? Nunca fui de ter nada. E o que é, num dado momento, falar o corpo talvez esteja cansando de um pouco de você fazer as coisas às pressas, tem que ter limite para cuidar e tal. Até que ponto vira num momento de muita restrição alguma coisa, ter um partanal sozinho, falar o que é as coisas, né? Fazer as pressas, ou num dado momento, você falar o número 2 mortífero, ressecado, quase morrendo. Mas mesmo assim, na maioria das vezes, nada disso. Nada. Tudo muito normal e diário. O que era buscar aceleração e até 2 ou 3 vezes, né? Entre hormônio, medicamento e tal, mas nada desse negócio, nunca foi laxante, toma remédio compensatório. Andado mano, tomou um xantinói, uma silimarina. Nem dava. Sei lá, parece que isso também não me convencia, entendeu? Já tinha mania da manhã, o AS, algumas coisas, entre alguns momentos, minha avó também não gostava que dava, o que eram as doenças infantis, mas tinha essa coisa de pacote de... Tem muito tempo que não era aquele negócio de vacina, dado momento tinha que ter algumas vacinas, nunca fui neura com isso, nada disso, nada. O que era o dentista ao longo do tempo, de exame de sangue por algum motivo, o que foi em Vitória começar a buscar a multidisciplinaridade mensural, porque as coisas pareciam que tinham uma flutuabilidade, e às vezes eu queria entender, eu tentar entender, mas eu não entendia médico nenhum. Nem como que decifrar aquelas coisas. É problema de circulação, deve ser mesmo. O que eu estou fazendo aqui? E não tem nada contra médicos, eu nunca iria no médico, ele é gordo. Fazia nem sentido, dá pra fazer isso, mas ele é gordo. Em dado momento você olhar as várias vertentes das coisas, mas eu não... Sei lá, não faria sentido. É uma pessoa tendo dinheiro, não tem dinheiro, o que é uma deficiência, uma especificidade, por isso não pode ser inteligente, não pode entender essas coisas nunca nem... é porque é preta, não, isso não existia. Existia, via que eram muitas especificidades, mas tinha semelhança entre coisas, não necessariamente teria que ter, mas era mais sideralizada, né? Vamos dizer assim, ou mais, sei lá. E entre as doenças infantis, né?
Até que ponto, né? O que que foi. Nossa, febres infinitas, gripes infinitas. Bicho de pé que eu não gostei. Nossa, os espécies, nossa. Palmilha na frente, palmilha atrás, palmilha no pé todo, palmilha gel, palmilha. Nossa senhora, Deus. Enlouquecia, suportava carga horária. Nossa senhora. Gelada, não coisava. Uma vez busquei uma massagem, que faz nunca. Tudo que refletia independência. Eu tenho que entender o que estava errado, o que eu conseguia fazer, ou se existe uma pessoa que está do seu lado que poderia fazer você na pessoa, mas o que significa isso? Ver tanto tempo vai ficar aqui, fica no meu pé infinito, ou faz no meu pé, porra, mas não tem fim não. É o tal de que nunca é demais. E você vê o que são incompetências de grupos e sanguessugamento para destravar um monte de coisa que se torna incompatível e ainda torna o saco dos outros. Isso vira o pacote de inferno e moléstia, tudo que eu abomino sobre algumas especificidades, de, inclusive organizar o mundo. Né? Sobre emergencialidade, aonde enxugar e o que mesmo reflete que a coisa andou fedendo muito. Esse tal de alternativismo, milenarismo, como isso é trânsito de, inclusive, bem descabido, que virou esparramar no esporte, a quem atribua cultura, especificidade e tal, que pela hipertrofia isso é etiquetado de nem acontecer, né? Alonga mais ou menos, ou nem alonga, e entre sistema organizado seriado, o negócio é do cabelo seco. Entre uma série e outra, fazendo as cargas mais elevadas, você é capaz de descobrir e ouvir coisas do arco da velha mesmo. É um vomita desgraça que tenebroso mesmo, até porque são escravistas e racistas quase sempre, muito, né? Então tem muito isso aí. Virou uma coisa, nem todo mundo responde ou todo mundo pode, até que ponto uma luta por esse empoderamento da falcatrua que é estimulada a ser livre, que virou assim, seja o professor otário, nem considerado. Vou ter diploma, mas não precisa, não tem diploma, posso fazer o que quiser, tenho vontade de pegar efetivado, envolvido nisso, meter tiro, provisionado, comissionado e muitos mais que eu destituiria, eles teriam que ser replanificados no meu protocolo. Tem uma linearidade de inteligência que a coisa muda de figura. Então, sempre cólicas horrorosas, dor nas pernas, dor na coluna, ainda tirava de letra, nunca se parei para falar o que é TPC, TPM. TPC mesmo eu não entendi não. Falava, cadê o dinheiro, cadê os feitos, como fazer, como entender, dar continuidade, não dá. Não achei um médico que falasse uma coisa que prestasse. Montando dieta, sem função, sem mapeamento, tudo. Vou te falar, trabalhar com esse protocolo, com essa marcha, vamos limpar isso aqui, pode fazer um pouquinho mais e vamos bombar? Não. Como não? Vai virar paniquete? Não. Já virei, já desvirei, já não sei. Nossa, dor de ouvido. Eu gosto de música e de barulho, mas cabeça. Nossa. Tipo boneca da Deep Web. Sendo cevada, boneca humana. Nossa, Deus. Nossa. Aí quer dizer, gripes infinitas, febres infinitas. Tal de cachumba até 3 vezes. Desceu pro saco. Catapora, cachumba, hepatite, que nossa Deus. Não ganhei tanto ovo de Páscoa. Não podia comer, ter que chá de picão e carne sem tempero. Hepatite, hepatite boa, hepatite A. Catapora, cachumba, rubéola, coqueluche, sarampo, não sei, acho que não, coqueluche, né, rubéola,
cachumba e hepatite. Inflamações de garganta infinitas. Um ódio mortal de querer pelo, a época de sobrancelha fina, nós estava aquilo na cara. Acho que eu não gostei de sobrancelha ainda, que eu vejo umas lindas, mas nunca quis ter pelo de sobrancelha não. Teve uma vez uma alergia, uma pintava o cabelo, pintava a sobrancelha de vermelho também, tinha uma alergiazinha aqui. Aí tomava sol na laje, querendo aquele sol de ficar preta, né? Encharcava aquilo numa laje que tinha alguns fungos, alguma coisa, até que quando o sol quente ou aquilo molhava ou entranhava nas coisas, eu pegava no corpo, não sei, ganhava alguma simbiose, alguma, sei lá, algum preparo para depois, algum estupro sensorial para depois passar isso à frente ou entender os campos hipertróficos, né? Por incrível que pareça, né? Garganta, visão, umas pancadas, né? Para acordar ou criar um outro processo. Me lembro de desmaiar, cair, mas talvez brincando, escorregar, cair não tanto que questão do tobogã mesmo e da bicicleta. Quer dizer, uma pancada na cabeça, uma pancada no quadril. Algumas pancadas de amortecer, achar que perdi o pé, a perna e não tinha acontecido nada. De colchins, né? Amortecedores tais, mas o que era aquelas inflamações. Dado momento, ulcerações, muito trabalho, muito barulho, o ouvido se limpar, se inflamava a garganta, eu tinha que limpar, sentia necessidade de limpar. Tava dando uma cerazinha, assim, um negócio picadinho, né? Vou lavar e parou tudo. A cabeça parou tudo, tinha muito, né? Limpar a cabeça toda e falar, como, gente, eu acabei de lavar, como isso aqui tá descascando? Eu odeio isso. Se querer, às vezes querer usar um gel, um creme, manipular, gastar muito dinheiro com coisa que eu nem usava, querer somar as cápsulas, não ter porcariada demais. Quantidade de remédio para essa coluna, para algumas dores, assim, em termos de quando vinha inflamar o pé, aí a cabeça não aguentava aquilo o tempo todo. E quando eu coloquei minha garreta, até a ponta que tem aquelas bolas, eu não conseguia nem deitar, amarrar aquilo perto, parecia um piolho. Falava, não pode ser assim, os experimentos tais, mas entendendo toda a prática da coisa. Nunca usei óculos que prestasse tanto, nem fiquei com óculos muito tempo na cara também. Sei que foi um histórico dentário, que quando eu olhei determinada idade, vai no dentista, como que tá com o dente com a panela dessa, fazendo essas obturações. Mastigava tanto doce, não esquentava tanto, me deixava dormir assim. Aí vai escovar os dentes, vai não sei o que, e num dado momento estabilizou de um jeito. Aí o que é você fazer uma panorâmica, né? Já fiz retração num dado momento, coisa que é visualizada, o que é algumas obturações que nunca mais precisou mexer, a gente pensa, será que elas são capazes de coisar por baixo? Quem faz uma análise minuciosa, tanto que tem que molhar a mão, né? E o que virou essas retrações entre essas dietas, essas condições inflamatórias, botei o aparelho, onde você foi? Sei lá, meu filho, entrei no tempo, voltei. Adquiri cansaço absurdos, né? Não consegui chegar, deve estar que não tem dinheiro, aí nem pagava, né? Vinha no outro, não pagava duas, faltava no ir, vamos ficar bucetado. Muitas vezes já tinha que tirar aquela merda da minha boca há muito tempo. A gente devia ter bucetado comigo, se não vem, né? Vai cobrar duas, se não vê, porque não tem dinheiro. Adquiria lá do outro lado da cidade, adquiri um cansaço muito grande, muitas vezes minha folha não fechou, eu tinha que sentir algumas coisas, o que era só o ferro na boca, ou só as minuciosidades sobre sensações que me obrigavam. Eu fiquei muito tempo sob um estresse muito grande na rotina de Aracruz, insuportável. Vitória já tinha rotina insuportável, mas porque eu trabalhei lá, que eu achei nunca mais eu sair desse sistema carcerário, foi algo... Nossa, Deus. Eu já tinha dores maturacionais, os intensivos insuportáveis em Vitória. Os pés, a lombar, o que foi em dado momento, os limites da coluna entre o manejo, entre o cotovelo, o dedo, mas observava muito essa decadência de algumas coisas que a gente passou a ver, sobrancelha,
boca, eu não tinha essa tamanha preocupação em botar, porque que eram algumas coisas se tornarem mais fáceis, também não incomodava, não sei, eu tinha tempo. Se achar um cabelo aqui não acertava. Quando você fica muito forte, sem peito, sem ombro, machuca aqui a roupa, machuca. Não era nada, era fácil. Um jeans um mês depois não cabia igual, o corpo estava completamente diferente. Tudo trazia análises provisórias, eu falava. E sempre laboratoriando tudo, saindo muito pouco, otimizando até algumas roupas, eu vesti de palhaço provavelmente. Entre lugar impessoal, vai no shopping e volta, terra de ninguém, em um dado momento, né? Ridículo em alguns lugares, sem peito, achando bonito mostrar as calças de fora, por que não? O macacão que buraco da barriga, assim, mostrando. Entre vestir de palhaço, vira-se vestir de palhaço apontado assim, mas muitos que são palhaços também, que acham que não, né? A gordura fica normal, teu cabelo na cabeça normal, independente do que eles são. Mas tem alguns padrões, a quem justifica o rosto bonito, o resto enganar. As tal do cabelo grande, e cabelo curto e músculos expostos, tem muita coisa, né, dizer. Você ganha mérito se você sabe quem é você e já tem uma concepção formada e entende, eu posso, eu vou ter, eu estou trabalhando, hoje não dá, mas eu vou fazer, mas existe uma fachada social total. Qual é o imperativo da coisa? Entre seguir rotinas comuns, quem adquire esse sucesso, se incomoda, não se incomoda, né? Aí num dado momento eu tive que corrigir o corpo todo, tentando que era um cabelo normal. Voltei ao cabelo antigo, mas já não era o mesmo corpo, consegui um mega hair ainda que o cara foi catruoso, deve ter usado cola quente, sei lá, quando tirou aquela merda, tava tudo fraco de cabelo. Eu já fiz cabelos amarrados como colados, espetaculares. Mas uma vida em atividade física, se você escolhe uma cor que você tem que fazer, botar a cor e tudo eu consegui mesmo assim. Mas eu fui palhaça para muita gente, eles são muito cínicos, muito ridículos. Eu estava entre a lona, o circo, os palhaços, os macacos, para quem justificasse decifráveis, que a gente tem que ser. E tem um jogo para eles poderem jogar na gente os fracassos deles, ou querer o ódio da inveja, da independência, da liberdade, né, os prazeres de grupos bizarros. Mesmo me sacanearam bem, né? Me destituíram. Pra gente vir colocar o que são regras de fato, condições de fato, quando o corpo é cobaiado o tempo todo para sobrevivência, cobaiado, né, sob condição de trabalho, mas mesmo quando é cobaiado, como os bichos e as coisas são cobaiados, e como sobra cuidar entre impostada a condição de individualidade datada como se você não contribuísse com as coisas, e a maioria das pessoas são assim, inclusive os fingidos que tem casa e família e bicho, ainda que muitos, né, que vira, né, ter trazido alguma coisa para comer, fome, tá difícil, o corpo tá buscando um rebote, eu ia almoçar jantar 3 vezes, fome, tomar água. Deixa eu ver, entre condições, o que era puxando essa pele assim, ó, quando dava alguns cravinhos, algum pelo, mas puxava mesmo. Isso que eu criei uma máscara solta, trem assim. Em dado momento, quando não tinha peito, o que é você falar? Por que nasce algum pelinho ou cravinho e tal? Eu botei o peito, ficou muito bonito. Senti ele luxo bentinho, depois abriu esse leque, né? Vi reconstruir o corpo, murchar um monte de coisa, alinhar o corpo, harmonizar, entender, tentar no dado momento pôr o cabelo. Aconteceu, o que era a montagem que virou que virou montagem perante um atleta, esteja pronto assim, mas para onde vai, quem paga, quem não paga, ou de fato, né? O que é você olhar, olha como você era e como está agora, entre as máximas de músculo e as mínimas definida, mas o que já representava certo volume, o que era tirar, destituir algumas condições de força e elas se tornarem incompatíveis. Malha peitoral aqui, tá o tempo todo forçando para baixo esse lado assim, aqui justificasse bem dormir, se tornou mesmo fazer pé e mão insuportável, sempre muito cansado. Agora o que é curvar, enxergar, tentar não tirar bife, chegou tudo muito sacrificado.
Dado momento, lâmina, pelo nunca incomodou. Mas não ficar muito branca demais. Coisa tira o pelo, você quer ver uma marca, ver uma coisa, sei lá, né? Era incompatível eu tomar sol, tinha que estar fora do sol, ainda que a máquina de bronzeamento, e o protocolo que não desse sono, fosse uma coisa facilitada, água fácil, não gastar tanto dinheiro, parede, praia, isso não dava. Entre essas coisas de manipular uma coisa ou outra, em termos de produto, aquilo ficar lá, fui de filtro solar, de bronzeador, também não era qualquer um que bronzeava. Queimava toda colorida, não ficava legal, não gostava. Fiz aplicação de faz pouquíssimas vezes, o corpo ajustava e voltava no mesmo lugar, ainda que, se olhar, tem vários lugares para poder fazer na coxa, mas mesmo assim ainda é muito pouco. Perante o esforço físico que eu me submeti, eu fui um monstro das atividades físicas, toda reprogramada diferente, para não ter inclusive cargas mais na vertical, mas era, a dado momento, ó, tá curvando, tá meio molengado para cá. Era 92, 94 no agachamento, só que a minha carga total era absurda. Para chegar em 94, fazendo agachamento livre, era absurda, cara. Meu esforço físico era absurdo nas altas repetições, entre leg, entre tanta coisa, era absurdo. Quantidade de horas andando, trabalhando, não, absurdo. Fora, chega a ser mesmo inacreditável. E eles entendiam aquilo, sabe? Eu queria muitas vezes moderar. Vamos reversar isso aí legal. Vamos apocalipsizar. Exato. Aí quer dizer, dentes amarelados, assimétricos, com as raízes sensíveis, mas, né? O que foi botar um aparelho, mas o que é grave, um aparelho, você imaginar um aparelho na boca e todas essas condições. E todas as condições que levaram a ruim, condições a quem justifica cérebro, coração, fígado, todo o corpo, né? O que eu tô, tegumento, meu músculo, tudo aparentemente responder bem. Essas superalimentações deram margem para muita cicatrização e muita coisa. Foi de fato um dinheiro gasto que, entre qual dia falar, eu sobrevivo sem sal, muito sal, pode ser muito sal. Preciso de tanta água assim, mas, né, fui em ingestas proteicas altas, 2 horários de lanche com 12 claras, bastante frango, bastante shake, 2, 3 shakes, geralmente 2. Fiquei de manhã, até tarde, não sei, acho que eu ia tomar até 3. Nem sempre, parece, ainda que eu comprava assim e tal. Que aqui é só quando você comprar o whey, achar, estão me sacaneando, estão metendo a mão no meu suplemento. Isso é caro, tantas outras coisas tão absurdamente caro como o corpo, todas as coisas. O fato de ser um whey, às vezes qual é o whey, não necessariamente. O que eram análises clínicas, as coisas variadas, por que eu preciso fazer um Doppler? Né? Tomografia, o que seria uma ressonância total? Tomografia, daqui vem até então só o sangue, uma abdominal total, quando eu fizer a ultrassonografia da mão, e eu ver o que ele vai mandar em termos de daqueles nenhum que eu fiz. Aparentemente está tudo cicatrizando, eu estou bem, mas tem alguma coisa irradiada ou alguma coisa. O que seria atividade sexual, o que seria um filho, o que seria gerar algumas situações tais, sobre como mapear essa condição interna, uterina, ovariana. Nunca mais na época fui na médica Desirê, nunca mais. Queria que meu médico tivesse, você tem tudo aí, ultrassom, ultrassonografia e tal, tem nessa clínica, na hora que você me apagava, você faz pra mim tudo. Tinha que ser assim. Não sei até que ponto eles têm a clínica tem tudo, até que ponto, o que é você pagar e eles entenderem algumas questões e você conseguir fazer, que geralmente você tá pra cirurgia, não é pra essas coisas, né? Eu quero fazer um abdômen total, então
Quero fazer uma mudança externa até então. Ou o que é avaliar o encurtamento da entrada, ou de lábios, ou de pele. Não tem nada a ver com clitóris, ainda que você vê o que é um diferencial, o que é pele e tal, mas é uma questão de encaixar, tirar aquela cava toda, encurtar assim, até que ponto isso pode facilitar encurtar o caminho, ou como o médico vai colocar isso, que eles colocam como perineal. O que é perineal? Para baixo, tem que ser até que ponto reduz um canal, não faz igual uns que colocam um canal que a pessoa não consegue fazer mais nada. E pele mesmo, que a pessoa toda cheia de pele, que como que eu coloco isso ao longo do tempo, o que seria mexer em duas pelezinhas assim, do bichinho fechadinho, como se num dado momento virar uma pelezinha, o que é aquilo ali só por fora, e essas peles todas em volta ou por dentro que cava, que faz os lábios ficarem mais curtos, mais encaixados, clitóris mais baixo, canal mais fechado. Queria que o canal ficasse mais alongado, eu não sei, né? Então seria acertar aquilo tudo ali, o que seria se eu conseguisse emagrecer, e se essa íntima seria uma possibilidade da pessoa descer essa pele aqui, puxar isso aqui para baixo e cortar, conseguisse emagrecer e ver que tem uma falta de pele, o que seria harmonizar tudo ao mesmo tempo, né? Cavar essas regiões, chegar sem gordura nenhuma, uma região que cava no pé aqui, embaixo da bunda, e bota na lateral misturado com alguma coisa, como um paliativo e tal. Se desse para fazer isso tudo por um preço bom à vista, era o que eu queria fazer. Num dado momento seria pescoço e rosto, e ver em que momento, se ainda que eu seja muito velho, se tivesse outra condição, o que seria uma prótese assim, ó, naquela abdutora, aquela mais oval, assim eles falam. Ainda que, né, ter preocupação com alguma. Não, preocupação sempre tem. Essa mão, os pezinhos podia estar menos sacrificado. Pé, deveria ter tido um dedão mais curto, não necessariamente, esse osso do lado. Me tira o osso, fica mais estreito, não faz muita diferença. Estou bem desalinhado, queria ter secado tudo, ficar com menos quadril ou mais alinhado, aquela bunda mais para trás, assim, aquela coisa interna de coxa que junta, aquilo ali, não gosto. Não queria ter menos interno de coxa. Sobrar o tronco bem seco e mais fino. Tanta preocupação, a questão é o catabolismo de membros inferiores que não acompanha. Não é questão de ser leve, mas esse catabolismo de membros inferiores que está dando uma pele rugosa, com efeito paralítico. Efeito paralítico não agrada, tem tempo. Chegou que a inflamação começou a aparecer na ponta da coxa, que ficava muito de fora, a ponto num dado momento chegar a aparecer nos tríceps, o ombro encurtar, o bíceps virar uma bola, a cintura virar uma bola, desconfigurar, quando tem desconfigurado o peito ou meio das costas, que ponto aquilo armazena, essa coisa de perder o quadril, as laterais do quadril deformado, um lado dá um culote maior e virar esse efeito que se engordar deforma a perna, como se a parte interna criasse uns nódulos gordurosos indecifráveis que me deixam, que eu torço em volta do joelho, deforma totalmente, Calculei tudo o tempo todo, fiz coisas muito a mais, entendi essa, uma vida, não é necessidade pra mim, no mínimo não ter. Não acho legal não fizer, entendeu? Olha como eu tentei ter bom senso com muita coisa, em dado momento cabelo curto, cabelo prático. Botei peito porque aconteceu, quis murchar o tronco, ficou muito seca. O peito já era muito pequeno, coloquei. Olhar pra trás, aí isso já acontecia comigo e tal. Em dado momento se identificar com lâmina no corpo, em dado momento que ele me pipocava inteiro, já aquilo é muito prático. Mas eu tornei melhor o tegumento, sumiu aquelas ziques viradas tudo. Em algum momento eu trabalhei com muita garganta inflamada, o esforço e a falação era fora do nível. Aquilo me consumiu o dia inteiro, nossa, dor nos pés. Tinha que parecer que a cintura estava amarrada, com vontade de sentar com a perna muito aberta para aliviar. A roupa em pé, as coisas assim,
Deslocamento muito grande nas salas de musculação, indevido, muita coisa. Tudo se tornou sensível, ter que fazer compensação, entender roupa sem nó, sem coisa descabida. O que eram os tecidos, as necessidades. Boa bolsa, bom tênis, estar sempre limpo, os gastos que as coisas chamavam. Ter meia apertada, calcinha apertada. Mas tudo é muita velocidade, muito esforço. Quando você vê, não tem aonde, você está cansado, sentindo tudo. E eu ainda saí muito bem, adorava ir no shopping, em algum lugar, ir numa praia um pouco. Se tornou outro. Aí ganhei algumas compensações momentâneas, sempre associando a um campo literalmente muito cientificista. Ou assim deveria olhar. Quem olhava ou apontar se era religiosa ou não era religiosa, nunca fui nenhuma doida religiosa. Não, fui criada no campo religioso, quem era apontar. O que é ciência? Foi toda outra questão, o que é ciência ainda que não era nada, seja tudo e não é nada, ou faça tudo porque não é nada, ou ninguém falou faça nada porque é tudo. E quem era tudo que estava ali, né? Entre apontar nada, né? Desbravar essa porra toda. Vamos ver esse estígio, por que aquilo teve, né? O que é o vírus, né? Bactéria, ou dizer que a coisa pega ou não pega. Quando alguém fala alguma coisa, já nem é referencial pra mim. Ah, esse mosquito pegou do mosquito, não sei não qual é o hospedeiro, meu filho. Quais são os intermediários, hospedeiro, barbeiro. Né? Realmente muitas minuciosidades. Enxergativa entra num lugar, todo mundo tá com aquele óculos, eu enxergava melhor sem óculos, bota uma lente, parece que aquilo não parava dentro do olho. Ainda que não fosse isso, aquilo, muitas especificidades que, sei, me alarmavam um pouco de atenção. E como eu somava minuciosidades perante a ordenação e a probabilidade das coisas, perante a degustação, inclusive, comida. Nunca eu gostei de remédio por remédio. Amargo, bebida. É, porra, então se você me intitula bombado, você quer que eu bebo? Né? Olhar para alguns grupos, a gente botou escondido, você bebeu, não viu, vai botar. Vamos fazer você usar isso aqui? Não. Calculei isso agora. Ou isso tá bem médico, as pessoas falando. Os demônios, né?